Gentileza, bem-vindos! Amém? Quero cumprimentá-los todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina, que vive para todo sempre. Amém, queridos? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Graças a Deus por isso, aquele que reina sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Muito bem-vindos, você que está aqui, você que está do outro lado, que a presença do Espírito Santo possa se manifestar na sua vida, amém? Tiago, pega aqui essa Bíblia, por gentileza. Nós vamos agora, nós temos o nosso momento de oração, antes de ministrarmos a palavra. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja aqui que temos uma lista de oração. Como eu tenho falado, a partir de agora nós oraremos domingo à noite, quinta-feira também, para as pessoas que estão com aqui necessitando de um milagre urgente. Por quê? Porque nós temos o grupo da geração profética, o relógio de 24 horas. Amém, irmão? E as outras pessoas estão no relógio de 24 horas. Amém, queridos? Então, não é que o problema é menor ou maior, não. Nós vamos, porque é uma relação muito grande, e nós temos pessoas que necessitam, assim, de um milagre. O Aldir, por exemplo, não está bem, a irmã está falando lá que ele continua vomitando, fazendo quimioterapia. Pode falar, irmão. Eu não estou escutando. Cadê? A dona Maria, ela não sabia. Então vamos orar também para Maria, né, a irmã do Sr. Júlio, conhecida há muitos anos nossa, também não encontra-se bem. Vamos aproveitar a oportunidade para orar e pode colocar no relógio de 24 horas também da igreja. Eu tenho aqui também, logo depois da mensagem, o Antônio, Diácono Antônio, completa aniversário no dia de hoje. Vamos fazer a nossa oração como sempre. Mas a igreja aqui, ela sempre clama por aqueles que estão precisando daquele milagre. Tem a Jennifer também, né, que também é uma moça, uma garota, 20 e poucos anos, para mim é uma garota, né? E parece que já está com uma inflamação no cérebro, já não está falando direito, enfim. Orar lá para minha tia Glória, para os meus primos também, porque ontem eu fui no enterro do meu primo, 54 anos de idade, veio falecer também, e nós vamos. Eu fui para lá ontem, como é que Deus faz, né, irmão? Aí me deram a oportunidade para dar a palavra, né, irmão? E aí eu dei a palavra, oramos, enfim, ali no Jardim da Saudade. E então fizemos esse culto fúnebre lá ontem, orar só para o Espírito Santo consolar a família. Amém, queridos? E então tem a Jennifer, tem o Aldir, né, o Messi, a dona Raimunda, o Carlos Daniel, né, porque o Carlos Daniel está com câncer, o seu Aldir com câncer, a Jennifer, problema no cérebro, né, que é muito sério também, e agora a Maria José, a Maria, vamos orar para ela também, mas o Messias está em tratamento, fazendo quimioterapia também, e tem a dona Raimunda, que graças a Deus também Deus operou, né, foi fazer lá o exame, não deu mais nada, graças a Deus por isso, amém, queridos? Glória a Deus! Então nós vamos orar, esse momento é de oração, nós que estamos aqui, você que está do outro lado, lembrando que a outra lista, orando todos os dias, eu sempre estou aqui todos os dias, 10 da manhã, fazendo a minha oração, o meu horário é 10 da manhã, estamos com o relógio de 24 horas de oração, amém, querido? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, te louvo e te agradeço por esse momento. Teu Espírito Santo está nesse lugar. E é por causa do Espírito Santo que nós entramos agora em oração, pedindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, por aqueles que estão sofrendo agora. A tua palavra diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com aqueles que choram. Foi isso que eu falei ontem lá. Tem momentos que nós precisamos de chorar com aqueles que choram. E nós estamos agora, Senhor, nesse momento, clamando ao Senhor, porque Tu és o único do qual nós podemos clamar. Porque o Senhor é aquele que opera o seu milagre.
Entra agora com providência na Dona Maria agora. Eu não sei, meu Deus, o fato, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a gravidade. O Senhor sabe o problema. Toca agora, Pai. Repreenda agora essa doença, essa enfermidade, essa dor, aquilo que os médicos não conseguem entender, meu Deus. No nome de Jesus. Entra agora com providência no Aldir, meu Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui durante um período grande já clamando. E estaremos clamando sim aqui até a tua resposta final. Oh, Pai, Deus poderoso, entra com providência agora, meu Deus. Tu és o soberano. Tudo está sob as tuas mãos, sob o teu controle. Tu conheces todas as coisas e sabe o melhor para cada um de nós. Entra agora, toca naquele quarto agora, onde estiver deitado, sentado. Que as tuas mãos toquem agora. Oh Deus. Vai agora no Carlos, no Daniel, meu Pai, fazendo quimioterapia também. Oh Deus, esse jovem homem, toca agora naquele estômago. Ah, Senhor, Tu és aquele que pode renovar todos os nossos órgãos vitais. Oh meu Deus, Tu és o bálsamo de Gileade, o nosso remédio. Oh, em nome de Jesus. Vai agora no Carlos, Pai, toca nele. Restaura esse fígado, esse estômago. Realiza o Teu milagre. Oh, Senhor. Vai agora na Jennifer também, essa moça, Pai. Inflamação no cérebro. Oh, Senhor, tem uma vida pela frente, todavia Tu sabes todas as coisas. Nós estamos aqui agora tampando a brecha. Nós estamos aqui como intercessores, fazendo o papel da igreja que tu mesmo disseste: a minha casa será chamada casa de oração. E nós estamos agora, meu Deus, fazendo da Tua casa a casa de oração. E estamos agora, Pai, entra com providência nessa jovem. Entra agora, toca nesse cérebro agora. Oh, manarabaxere balabás. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua trabalhando na vida da Adriana. Oh, Senhor, restaurando, completando a Tua obra que o Senhor já começou. Desde domingo que nós estivemos aqui orando, o Senhor já começou a obra na vida da Tua filha. Continua trabalhando, continua operando. Eu peço agora pela minha tia Glória, pelos meus parentes, Pai. Que ontem meu primo partiu. Aprove ao Senhor querer dessa forma. Consola os corações. Que o Teu Espírito Santo possa consolar o coração daquele filho da Cátia, sua esposa, a família dele. Em nome de Jesus, porque Tu és o Espírito Consolador. E aquelas pessoas agora, Pai, que estão aqui, que não chegou até nós, pedido de oração, onde eu tiver alojado agora uma doença, uma enfermidade, uma dor, toca agora. Sinta o poder e a mão do Senhor te tocando agora. Aquelas pessoas que estão assistindo agora essa transmissão ao vivo, toca também. Se houver alguma pessoa precisando de um milagre, de um renovo, de uma força maior, de uma restauração, entre agora com providência, com o Teu Espírito Santo nesse lar, nessa casa, nessa família. Porque nós oramos no Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluias e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Quero aqui fazer só uma... como eu faço sempre, todas as vezes. Coloca, por gentileza, querido, esse envelope.
essa oferta ali dentro, por gentileza. Como eu faço sempre, as pessoas que faltam à igreja por algum motivo e nos avisa, a gente comunica aqui do púlpito, né? Sempre eu costumo fazer dessa forma. Então quero comunicar à igreja que a família Winkler não estão presentes por motivo de viagem. Foram dar uma viagem com a família, descansar um pouco, né? Que é normal. Todos nós precisamos de descansar também. E eles nos avisaram ontem, por isso eu estou informando. A Isabelle também, que foi para Recife, diaconisa Isabelle, mas ela está assistindo ali. Está assistindo o culto, assim como a Cláudia também, que foi viajar, mas está assistindo o culto ali também. Eu já primeiro anotei para depois eu falar. E então nós estamos informando a igreja o motivo do qual elas estão ausentes no culto de hoje. As demais pessoas nós não sabemos o motivo. Tá bom, queridos? Deus abençoe todos eles, onde eles estiverem agora, que em primeiro lugar eles possam sempre também estar aonde estiverem, que a presença do Senhor esteja sempre em primeiro lugar. Amém, queridos? Nós abençoamos a vida de cada um. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Vou dar um copinho de água aqui para a gente. Está um calorzinho muito abençoado, né, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos capítulo 23. Atos dos Apóstolos. Às vezes a gente esquece disso, né? Na verdade é ali o Atos dos Apóstolos, né? Amém, queridos? No capítulo 23, no versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Se aquele teclado tivesse ligado, para ele ficar automático como estava, né? Mas não programou, né? Para fazer um barulhinho, um som aí, né? Oi? Já está fazendo? Tá. Os irmãos são ágeis, né? São rápidos nisso, né? Então, Atos 23, apenas no momento, o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém, queridos? Glórias a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele assim, fala para ele, você está na igreja, meu irmão. Fala para ele, você pode dar um glória a Deus. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fizeste. Porque nós cremos pelos olhos da fé. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos antes de ver. Então, nós já cremos que algo novo aconteceu. Para aqueles que creem, o Senhor fez algo nesta noite. Obrigado, Senhor. Eu aproveito essa oportunidade para orar também por aqueles que vão ser os prefeitos das suas cidades, que o Senhor possa abençoar cada um. Porque esse é o papel da igreja, seja quem for, nós estamos aqui para abençoá-los. E nós pedimos agora, Pai, que a Tua palavra foi lida, palavra logos, verbo, que ela se transforme em palavra rema, que ela possa trazer agora a restauração, e que a Tua palavra que será ministrada possa fazer com que nós venhamos aprender um pouco mais nessa noite da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo arranque do nosso meio tudo aquilo que não provém, toda tristeza, todo cansaço físico, tudo aquilo que impede a Tua adoração, saia do nosso meio, e que somente o Teu Espírito Santo esteja aqui presente conosco, porque esse lugar foi consagrado para Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Pega uma toalhinha aí para mim, filha. Essa toalha aí, por favor.
pregar assim, né, irmão? Pregar com calor, com suor. Pregar assim que eu quero ver, né, irmão? Ar-condicionado aberto, né? Suquinho. Tinha uma irmã que pregava em um lugar aí que a Sandra tinha que ir longe, comprar lá uns guaranazinhos. E uma vez ela comprou água, falou: eu não bebo água. Não bebo água. Meu Deus, viu como é que tá chique, né, irmão? E aí aqui a gente vê um apóstolo preso, né, irmão? Querido, eu quero falar nessa noite sobre o tema esperança. Fala para o teu irmão assim: esperança. Quinta-feira passada eu preguei em Atos, capítulo 27, versículo 25. Falei sobre crescendo na fé pela fé. E nós usamos também esse grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Amém, amados? Nessa noite eu quero também usar essa referência do Evangelho. Paulo é uma das maiores referências do Evangelho, irmãos. Amém, queridos? Grande apóstolo Paulo, um homem que soube se comportar na sua caminhada e nos momentos das adversidades da sua vida. Então, Atos capítulo 23, versículo 11, nós acabamos de ler aqui. E depois eu vou usar o versículo 3, o versículo 11, o mesmo versículo, para trazer 3 coisas importantes para minha, para a sua vida nessa noite. Quem quer aprender, diga amém. Então, na nossa caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer, né? Tem momento que a caminhada, se você não parar um pouquinho, mas não é parar um pouquinho para se fortalecer, para ir para as belezas do mundo, não, irmão. É parar um pouquinho para se fortalecer, porque nós precisamos caminhar. Nós temos um destino traçado por Deus para a nossa vida. Amém, querido? Só que existem alguns momentos que nós precisamos dar uma paradinha, né? Para se fortalecer, porque nós temos uma caminhada e precisamos continuar a caminhar. Nós não podemos parar. Fala para o teu irmão assim: você não pode parar. Então nós precisamos continuar. Então é importante que em alguns momentos nós precisamos dar uma parada para nos fortalecer pelo poder de Deus. Não é aquela parada que muitas das vezes a pandemia muitas pessoas deram e depois ficaram com prazer maior pelo mundo. Não é essa parada, não. É parada para você se fortalecer, se preencher novamente e rumo àquilo que Deus, rumo ao destino daquilo que Deus te chamou. Nós precisamos muitas das vezes fazer isso, sabe? Porque nós temos um destino traçado de Deus para a nossa vida. E quando eu falo de destino, eu não falo do destino profissional, eu estou falando do destino ministerial, eu estou falando do destino que Deus traçou para o apóstolo Paulo e que eu tenho certeza absoluta que Ele traçou também para a tua vida. Eu falo de plano de Deus, eu falo de projeto de Deus, irmãos. Amém, queridos? Então muitas das vezes é preciso, às vezes até o próprio Deus vai nos parar em algumas situações da vida para que nós possamos nos fortalecer. Porque se você dá sequência na tua caminhada sem fortalecer, você pode realmente então retroceder e parar de vez. Você está entendendo, queridos? Isso acontece comigo. Isso acontece, eu tenho certeza absoluta, com você que está assistindo esse culto agora. Isso acontece com qualquer pessoa, irmão, seja apóstolo, seja pastor, seja o que for, de nomenclatura que for. Isso acontece com todos nós, sabe, irmãos? E essa pausa que muitas das vezes é importante nós darmos na nossa vida e que eu preciso dar na minha também, muitas vezes ela não é intencional. Muitas das vezes são situações que se levantam como barreiras na nossa vida. Não é coisa intencional, não. Eu vou dar uma parada aqui para a minha vida, intencionalmente falando, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, aí você tem que ter cuidado.
Mas quando você entende que você está fazendo isso porque são barreiras que se levantam para impedir o plano que Deus tem na tua vida, o Espírito Santo vai te falar, opa, e você vai falar, eu tenho que me fortalecer. Então essas situações acontecem na minha e na sua vida, sabe, irmãos? E muitas das vezes essas barreiras, elas acontecem para nos parar um pouco. Aí você fala, Deus, por que isso? Aí Deus fala, não é isso. Eu que estou permitindo isso, porque você precisa parar um pouco. Mas parar um pouco para quê? Para se fortalecer. Porque a caminhada que eu tenho para você é longa, e lá você vai chegar, porque eu preciso que você testemunhe ao meu favor. Amém, queridos? E por esse motivo, muitas das vezes nós precisamos parar um pouco. Em momentos como por exemplo, tratamento de saúde que nós estamos vendo nesses dias desde março para cá, né? Tantos e tantos tratamentos de saúde, a Covid, né? Muitas das vezes o problema do desemprego e o novo emprego, mudança, crises, enfim, tudo isso pode ser o tempo oportuno para renovar a nossa vida, para também, sabe, irmãos, recomeçar uma nova etapa. E como, pastor, recomeçar uma nova etapa de uma maneira diferente, de uma maneira agora fortalecido, de uma maneira agora esperançoso. Por isso que o tema é esperança, de uma maneira visualizando aquilo que Deus tem para mim, para tua, para a nossa vida. E é por isso que Deus, as barreiras acontecem por permissão de Deus. Porque se Ele não permitir, nada acontece, irmãos. Mas acontece para você entender o propósito que Deus tem para a tua vida. E quando você entender dessa forma, você vai se levantar mais fortalecido, mais forte, mais esperança, mais convicto de que o que Deus tem para realizar através de você. Amém, queridos? Aleluias! Paulo estava vivendo, Tiago, um momento assim. Paulo, Evandro, estava vivendo nesse momento a perseguição. Uma perseguição, Adriana, por contra o seu ministério. Paulo tinha o seu ministério. Paulo tinha o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, mas todos nós temos um ministério. Todos nós temos algo a realizar para Deus através de nós. E nesse momento Paulo estava vivendo um momento desse que eu relatei. Porque ele vivia a perseguição, pastora Sandra, contra seus ministérios. E aí, essa perseguição tornou-se tão forte que Paulo foi preso. Fala para o teu irmão assim, Paulo foi preso. E a Bíblia fala, nós lemos aqui que Paulo foi preso, tão forte que ele foi preso, e desta vez parecia que seria o fim. Irmãos, tem situação na nossa vida que você fala assim, desta vez parece que vai ser o fim. Eu quero dizer para você, há esperança para você. Sim, meu irmão, Paulo estava acostumado com essas situações. Talvez você está acostumado com certas situações na tua vida, mas existem alguns momentos, algumas barreiras, algumas situações que você não entende que é para se fortalecer, porque tu tem que se fortalecer, porque a caminhada é longa. E Paulo, a perseguição se tornou tão forte que ele foi preso. E dessa vez, o obreiro Atuane, parecia que seria o fim. Sabe por quê? O diácono André, Paulo já tinha enfrentado o Sinédrio. Já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia muito bem o que eles queriam fazer com ele. Nós enfrentamos todos os dias o mundo.
nós enfrentamos todos os dias as lutas, as batalhas, as artimanhas do diabo. Nós sabemos muito bem o que ele quer fazer com cada um de nós. E desta vez, Paulo imaginou: agora chegou o fim. Talvez você que está do outro lado agora assistindo esse culto, você está numa situação que tu fala: agora chegou o fim. Deus te deu a oportunidade de assistir esse culto nessa noite. Meu Deus, Deus te deu a oportunidade dessa palavra chegar até você. Talvez você que está do outro lado, aqui eu acredito que não, mas já teve vontade de suicidar-se, ou está pensando de fazer isso. Aonde essa mensagem chegar, querido, não é o teu fim. Se fortaleça, Deus tem grandes coisas ainda através da tua vida. Aleluia. Não é o fim. Há esperança para você. Há esperança para você. Então, ele já tinha enfrentado o Sinédrio, sabia o que queriam fazer com ele. Neste momento, Adriana, Paulo estava sozinho. Irmão, tem momento que a gente olha para um lado, né, filha? Olha para o outro e fala assim: meu Deus, acho que eu estou sozinho. Porque você pode estar no meio de multidões e estar sozinho, ou não é, irmãos? E a gente olha e fala: dessa vez acho que eu estou sozinho. Paulo pensou assim: agora já era. Eu enfrentei o Sinédrio, eu sei muito bem a intenção que o Sinédrio tem contra mim. Eles querem me matar, eles querem me destruir, eles querem me impedir o plano que Deus tem na minha vida. Ele deve ter pensado: eu estou sozinho, porque ele estava numa cela fria, escura. O texto vai dizer isso, os outros capítulos eu não vou ler todo, por isso que eu estou me apegando a um versículo, como eu peguei um versículo na quinta-feira, que foi o versículo 25 do capítulo 27. E na verdade ali era uma fortaleza. Talvez aquela fosse sua última noite de vida. Talvez, diaconisa Leila, Paulo disse: hoje vai ser a minha última noite de vida. Talvez você que está aqui, você que está do outro lado, talvez você esteja falando ou já falou: hoje vai ser o último momento da minha vida. Hoje, eu te digo ao contrário: hoje vai ser a noite da tua esperança. Hoje vai ser a noite da tua nova oportunidade. Hoje vai ser a noite que você para se fortalecer, sabe? Se abastecer do óleo do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, tem momentos se você não percebe, mas o Espírito Santo já não é mais, você já não usa da forma que você usava, e você precisa parar, olhar: opa, eu preciso me abastecer. Assim como um carro precisa se abastecer para seguir em frente, nós precisamos do poder do Espírito Santo para caminhar na luta que nós temos contra as artimanhas do diabo nesta terra. E Paulo deve ter falado isso: Gabriela, talvez essa seja a última noite da minha vida. Porque aos olhos humanos é dessa forma que a gente pensa, ou não é? Os olhos humanos, a gente olha a situação e você logo já decreta logo, né, irmãos? Já dá logo, você já faz o decreto logo. Vai para o médico chega, pronto, decretei. Aí ele dá logo o laudo lá: já vai morrer. Não é verdade? Então, aos olhos humanos, Paulo imaginava dessa forma também. Paulo estava refém, porque hoje foi o dia de votação. E naquela época Paulo estava refém entre os interesses políticos daquela época também, irmãos. Ele era refém dos interesses políticos dos romanos e judeus, porque havia um interesse político nesta época aqui dos romanos e dos judeus.
Mas Paulo, quando Deus tem algo na nossa vida, Deus dá estratégias. Pega aí, irmãos, amém? Deus dá estratégia. O que Paulo faz? Ele se aproveita desse momento, diácono André, desses interesses políticos entre romanos e judeus. Eu já tinha passado pelo Sinédrio. Ele se aproveita disso e ele usa da sua cidadania, porque ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano. Olha como é que Deus usa, meu irmão, situações. Quando Deus tem algo a realizar através de nós, naquela situação, Deus vai te dar estratégias. E eu não vou ler por causa do tempo, mas em Atos 22, 25, 28, fala sobre isso. Atos 22, 25 até o 28, fala sobre isso. Eu estou dentro da Bíblia. Então, visto que os judeus já tinham decidido, agora sim, matar Paulo, os judeus já tinham decidido, está aqui no capítulo 23 de Atos, no versículo 10, e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Então ele já sabia que iam matá-lo. Amém, queridos? Então Paulo, ele aproveitou, Tuane, aquele momento, e Deus tocou nele, ó, você tem dupla cidadania. E por que isso que eu estou falando? Por que eu entrei nesse assunto, ô Larissa? Porque quando Deus tem algo a completar através da sua vida, Ele vai dar o escape, através de alguma situação. Aqui era dupla cidadania. Deus é Deus. Deus é Deus, irmãos. E Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós que estamos hoje, teve o segundo turno aqui no Rio de Janeiro, da política para a prefeitura. As pessoas preocupadas aqui, preocupadas ali, e é necessário que tenhamos os líderes, os governadores, a Bíblia fala sobre isso, mas nós não estamos nas mãos dos homens. E Paulo sabia que ele não estava nas mãos dos políticos, que eles não estavam nas mãos dos homens, mas que ele estava nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você que diz assim, agora já era, quem sabe é meu último dia, minha última noite, meu último mês, meu último ano. Querido, nós não estamos na mão da política, da economia, do coronavírus, não seja o que for, da pandemia. Nós estamos nas mãos de Deus. Aleluias, aleluias, igreja. Nós estamos nas mãos de Deus. E até porque o apóstolo Paulo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ele estava preparado, Paulo estava preparado para morrer por Cristo, se fosse preciso. Sabia, irmãos? Querido, quando nós estamos preparados para morrer por Cristo, se for preciso, nós não tememos o homem, nós não tememos a situação. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Foi Paulo que escreveu isso, Evandro. Para mim o viver é Cristo, agora o morrer é ganho. Paulo estava preparado para morrer por Cristo, se fosse necessário. Não é você se entregar à morte por causa de Cristo, não. Como vitupério. Não, vitupério foi Jesus por nós, irmãos. Às vezes tem algumas mortes de missionário aí, que Deus abençoe os missionários, mas são mortes que as pessoas não souberam vigiar. Amém, queridos? Porque eu não sei se o propósito de Deus era aquilo ali. Às vezes faltou uma prudência, entender mais a palavra. Você está me entendendo, irmãos? Mas Paulo estava preparado, mas ao mesmo tempo ele sabia
aonde Deus iria levá-lo. Deus ainda tem lugares longe para você ir. Nós vamos chegar até onde Deus determinou que vamos chegar. Foi o que eu preguei na quinta-feira, no 27 e 25 de Atos. E aqui você vai ver a mesma coisa aqui, irmãos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Certamente você já tenha passado por dias assim, irmãos. Como, pastor? Dias em que são momentos em que nós não sabemos se teremos forças para continuar, ou não, irmãos? Amém, igreja? Amanhã é segunda-feira, é diferente do domingo. A segunda-feira, irmão, a gente tem que orar pela segunda-feira, irmão. Não é pela segunda-feira, não. A gente tem que orar para os crentes entender a segunda-feira. Porque a segunda-feira, muitos crentes, eles mudam totalmente. Parece que aquela força do domingo, da mensagem, da palavra, entrou aqui, saiu por aqui. Segunda-feira, começa a mesma coisa. O mesmo sentimento. Ai, meu Deus, o que vai ser? E a mensagem está sendo pregada para você mais uma vez. E chega a segunda, seja a terça, a gente nós não podemos se recarregar só no escuto, irmãos. Se não é muito pouco, que é quinta e algumas pessoas não vêm, e só domingo à noite, porque domingo de manhã vejo algumas pessoas não vêm. É muito pouco. Você precisa estar preparado continuamente. Paulo, apesar de ser humano, mas ele estava preparado. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo estava preparado. Podia ser domingo, podia ser o sábado do judeu na sinagoga, podia ser a segunda, a quarta, mas ele estava preparado em todos os momentos da vida dele. Infelizmente alguns crentes querem se preparar nos domingos, quando recebem uma palavra e não sabem e não estão preparados para aquilo que vai acontecer amanhã na segunda-feira. Mas precisamos estar preparados, porque todos os dias dardos inflamados do diabo são lançados contra a minha, a sua, a nossa vida. Todos os dias dardos inflamados, flecha. Aí você, escudo. Amém, igreja? Amém. Aí você, eu ouvi uma palavra domingo sobre isso. É assim, irmãos. Por que Paulo suportou a perseguição, a pressão, problema político de romanos, judeus que queriam matá-los, interesses políticos? Por que ele suportou? Porque ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele tinha um foco, ele sabia em quem ele visualizava. Ele tinha Cristo como tudo na vida dele. Quando você não tem Cristo como tudo na sua vida, querido, você vai temer a circunstância, você vai temer a situação. Quando Cristo é tudo na sua vida, você vai saber suportar situações da nossa contrária à nossa vida. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma pergunta. Você está entendendo a mensagem? Amém, querido? Você está precisando de força? Será que você está precisando de força para continuar? É uma pergunta que eu faço para você. Eu disse antes que tem momento que a gente precisa parar, irmãos. Mas parar para se fortalecer para a caminhada. Não é parar para depois querer o mundão, não. Porque tem gente que para, não lê Bíblia, não se alimenta, não faz nada, e aí o mundo vai tragá-los. Mas é parar para se fortalecer para aquele projeto e plano que Deus tem na tua vida. Se você está precisando de forças para continuar, Jesus está do seu lado. Ô igreja, você que está do outro lado, você está precisando de forças para continuar, parou, pensou em desistir, ou até mesmo se matar, dá cabo da sua vida, porque você não aguenta mais essa situação. Querido, Jesus está do teu lado. Atos capítulo que nós lemos, foi qual capítulo?
Qual capítulo? 23, versículo 11. Diz aqui, ó. 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor. Quem veio até ele? O Senhor se apresentou a Paulo e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, ou deu testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Jesus está do seu lado. Outras palavras, Paulo, não será hoje a sua última noite. Não será hoje o seu último dia. Paulo tem a esperança, Paulo tem a coragem, Paulo tem ânimo. Ali Jesus falou: tenha ânimo. Ele não, ó, se você tiver ânimo, não. Esqueci a palavra que eu quero colocar aqui. Ele falou: ó, tenha ânimo, tenha coragem. Paulo, se fortaleça hoje. Paulo, eu permiti você aqui porque você precisava se fortalecer. Sabe por quê? Paulo, você ainda vai testificar de mim em Roma. Paulo, você já testificaste de mim em Jerusalém, mas eu ainda preciso de você para pregar, para falar de mim, para testificar de mim em Roma. Querido, Deus ainda precisa de você. Meu Deus, acorda, irmão. Deus ainda precisa de você. Não é a sua última noite, não é o seu último mês, não é o seu último ano. Deus tem grandes coisas ainda a realizar através de vocês. Aleluia, aleluia. 2020 foi uma parada para nos fortalecer. Mistério de Deus. O ano do mistério de Deus, que muitos não entenderam, e eu vou morrer dizendo isso aqui. Muitos não entenderam. Muitos não entenderam, irmãos. Tanto que muitos nos domingos estavam na live, e agora muitos não ficam mais. Alguns nem vieram para a igreja. Estou aqui para pregar a verdade da palavra, irmãos. É isso que eu quero pregar até o dia que eu sair dessa terra. A verdade da palavra. O evangelho que veio por aí, esse evangelho que veio por aí não preparou ninguém não, irmãos. Formou um montão de criancinha espiritual. A verdade é essa. Monte. Que não entende o plano que Deus tem. Olha aqui, quando era menino, completa, irmão. Mas quando ele deixou de ser menino, Paulo também viveu isso, irmãos. Paulo também viveu esse negócio de menino evangélico, de criança espiritual. Mas Deus tinha uma obra através de Paulo. Ele precisava crescer espiritualmente. E o crescimento muitas vezes passa por sofrimentos, por momentos difíceis. Não é, igreja? Está entendendo, igreja? Jesus está do seu lado. Versículo 11 está aí, Jesus estava do teu lado. Aqui, ó, diz a palavra de Deus que o Senhor veio até de Paulo. Sabe, irmãos, quando Deus tem um plano ainda na nossa vida, ó, Paulo, tu testificaste de mim em Jerusalém, mas você vai para Roma. Jesus estava falando assim, ó, eu estou do teu lado, ó, não é hoje, não será hoje a sua última noite. Amém, igreja?
Ajuda o pastor aí, irmãos. Amém, igreja? Ajuda o pastor. Você interagindo aqui, ajuda o pastor. Apesar que eu estou pelo Espírito Santo. Porque tem hora, se eu depender da igreja, eu nem prego. Desculpa aí. Tem hora, se eu depender da movimentação espiritual da igreja, eu nem prego. Mas eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu não olho para a igreja. Se eu olhar para a igreja, eu posso ficar igual você está aí sentado aí. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Pode não estar falando para algumas pessoas, mas eu sei que está falando com outras pessoas aqui. Jesus está do seu lado. Sabe, querido, Jesus se apresenta, o Senhor se apresenta para Paulo. Se apresenta no meio da noite, quando ele pensou que estava sozinho, que estava na escuridão, estava assim, úmida, do calabouço. Paulo sente uma presença diferente com ele. Paulo sente uma diferença diferente com ele, ó, naquele lugar escuro, um calabouço, enfim, sabe, irmãos, quando ele pensou que seria a última noite dele, Paulo sente uma presença diferente. Querido, você veio para a igreja 1 milhão de vezes. Você que está do outro lado já foi para a igreja 3 milhões de vezes. Que você hoje possa sentir uma presença diferente. Eu também já fui muito para culto, que às vezes eu não sinto presença de nada. Querido, mas que hoje você possa sentir uma presença diferente. Você que está do outro lado agora, receba uma presença diferente aí do teu lado, seja você no leito do hospital, alguém da família, seja com Covid, seja entubado, seja o que for, com câncer, com enfermidade, sinta uma presença diferente do teu lado. Jesus está do teu lado. Você não está sozinho, querido. A palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas preste atenção, Ele está com cada um de nós todos os dias, mas tem hora que Ele precisa de estar do teu lado. Tem situação, meu irmão, que Ele precisa de estar do teu lado. A palavra Espírito Santo no original, paráclito. Paráclito é aquele que está lado ao lado. O Espírito Santo está do teu lado. Jesus está contigo o tempo todo. Fala para o teu irmão aí, acorda ele e diga assim: Jesus está contigo o tempo todo. Só que, como eu me antecipei, já falei, quando você mais precisa, aí ele coloca do seu lado. Jesus estava com Paulo o tempo todo, mas ali era uma necessidade de urgência. Né, irmão? Às vezes um pai ou uma mãe fala: meu filho, eu estou contigo o tempo todo, mas ele está longe. Mas ele está contigo. Mas tem uma necessidade que ele fala: pai, mãe, vem aqui, porque eu preciso que você esteja do meu lado. Tem hora que a gente precisa que Jesus esteja do nosso lado. Tem situação que a gente não aguenta mais, ou não é, igreja? Que a gente precisa de Jesus do nosso lado. Então, querido, Jesus está contigo o tempo todo, mas tem hora, situações adversas que a gente não aguenta mais, mas que ela serve para eu me fortalecer. Porque se Paulo saísse daquele problema que ele passou em Jerusalém, e se ele já vai logo para Roma, sem recarregar suas forças espirituais, ele não ia dar sequência o plano que Deus tinha para a vida dele. Então Deus sabe todas as coisas. Diga para o seu irmão: Deus sabe todas as coisas. Aí, quando irmãos, tem versículo que ele se cumpre. Tem versículo, Deus sempre está comigo, contigo, amém, igreja? Mas tem momento que ele precisa de estar do nosso, porque a situação é tão adversa, que ele precisa de estar do nosso lado, para que os versículos se cumpram. Por exemplo, Isaías 43:2 diz:
quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Paulo estava num calabouço, numa escuridão úmida daquele calabouço, naquele silêncio da noite. Ele precisava de Isaías 43:2 para a vida dele. Tem hora que nós precisamos dos versículos na nossa vida, irmãos. Amém, igreja? Tem hora que eu preciso de Mateus 20:28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas tem hora que eu preciso de Isaías 43:2. Tem hora que eu preciso, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas tem hora que eu preciso de provar aquilo que Deus falou na Bíblia. Amém, igreja? Amém, queridos? Nas horas difíceis, Ele está mais perto ainda de você. Isaías 43:2 diz isso, irmãos. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando você passar aquela situação mais difícil da tua vida, eu estarei contigo. Aí nesse momento Ele está mais perto para te ajudar, irmãos. Por que te ajudar? Porque, diaconisa Maria do Carmo, tem hora que a gente pensa que nós estamos sozinhos. E aí, Ele precisa vir ao seu lado. Você já viveu a situação? Pensando que está sozinho? Eu vou levantar por minha humildade. Isso. Aí Deus fala, eu estou do teu lado. Ainda não é o teu fim. Deus ainda tem algo através do seu ministério, através da tua mensagem, através do seu ensinamento, através da tua palavra. Eu ainda tenho palavra para chegar, a sua palavra, para chegar em outros lugares que estão necessitados. Ainda não é o teu fim. Se é para bater palma, bata como Ele merece. Jesus fala com você nessa noite. Olha a parte B do versículo, ele diz assim, ó: tenha coragem, Paulo. Tenha coragem, Paulo. Tenha ânimo, Paulo. Querido, tenha coragem, tenha ânimo. É a parte B do versículo 11. 3 coisas do mesmo versículo. Parte A, parte B e tem a parte C. Jesus fala com você e disse: nessa noite Deus está falando com você. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Sabe o que aconteceu aqui? Gabriele. Ontem eu vi na televisão a Gabriela, filha, com Y. Falei, Y é só minha filha. E tinha, mas só tinha um L. Com 2 L, só minha filha. Paulo, naquele momento, sabe o que acontece, queridos? Quando nós estamos numa situação, mas que nós estamos ali se fortalecendo, olha aqui, querido, o Senhor se manifestou ali e disse: tenha coragem. Mas tem hora que você pode sentir isso e aí? Não ouvir a voz de Deus, não é verdade? Não ouve a voz de Deus. Mas nesse momento aqui, Paulo reconheceu aquela voz, porque era uma voz firme e suave. Era uma voz firme e suave, uma ordem para ter coragem, a ordem imperativa. É isso que eu queria falar naquela hora. Ordem imperativa: tenha coragem. Eu estou te dando uma ordem. Deus está ordenando você nesta noite, está aqui. Não veio aqui à toa perder seu tempo. Você que está do outro lado, tenha coragem. Ordem imperativa. Eu estou ordenando nessa noite. Tenha coragem. Deus tem coisas grandíssimas com você na tua vida. Jesus fala com você, meu irmão. Jesus te leva a situações contrárias, porque Ele, olha aqui, irmãos, se você não parar, você não ouve a voz de Deus, hein?
Tem gente que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e fala, eu estou fazendo a vontade de Deus. Vai para lá, para cá, fazendo a vontade de Deus. Pensa que está. Tem hora que eu vou te parar, porque eu preciso falar contigo. Quando ele mandou a pandemia, permitiu o Covid e tudo isso aí, ele queria falar com a sua criação. Criação perversa. Não respeitava o Criador, querendo ser Deus, semideus, homem se colocando como Deus, semideus, sendo idolatrado. E o Senhor falou, opa, eu quero parar a minha criatura, para que eles possam olhar para o céu e ver que tem um Criador. Mas quer que eu fale com toda seriedade? Não serviu de nada. Os homens estão piores do que estavam. Tem crente que não está nem aí para a palavra, nem aí para a igreja, nem aí para a liderança, nem aí para o ministério. Estão vivendo os momentos da vida. Só que o momento da vida passa. Momentos da vida passa. Paulo reconheceu a voz. Reconheça a voz de Deus na tua vida nessa noite. Aquela voz firme, aquela voz suave. O coração de Paulo deve ter se enchido, irmãos, naquele instante. Como aquele balão que muitas vezes a gente pega e enche de ar, que ele se estufa todo. Sabe, irmãos? Eu acho que a alma do apóstolo Paulo naquele momento se recompôs. Hein? Ele estava ali, parecendo que estava sozinho naquele calabouço, preso, acorrentado. A alma do apóstolo Paulo se encheu. Que esta palavra encha a tua alma nessa noite. Sabe, querido, eu acredito que naquele momento a alma do apóstolo Paulo se recompôs. O medo saiu dali. Aquela escuridão virou um dia, brilhou, dizendo: há esperança para você, Paulo. Eu estou do teu lado, Paulo. Tem esperança para você, meu irmão, minha irmã. Você que está chorando, você que está derramando essas lágrimas agora, você que já não acredita mais na solução para a tua vida, há esperança para você. Aleluia, 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 aleluia. Que a sua alma se recomponha nesse momento, se fortaleça pela palavra. Eu acho que Paulo entrou em Neemias 8:10. Alegria do Senhor, a minha força é. Meu irmão, não é só conhecer os versículos, é usar os versículos na hora das necessidades. Usar o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Os versículos não são para ser decorados. Tem gente que conhece a Bíblia toda de cabeça. Parabéns para você. Mas os versículos são para situações necessárias, para te fortalecer. Eu acredito que naquele momento a alma do apóstolo Paulo se recompôs. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Irmãos, aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Diga para o seu irmão assim: esta palavra está sendo a força que eu precisava para a minha vida. Eu creio que Deus está falando com você. Eu creio que Deus está falando com você. E a parte C do versículo, Atos capítulo 23, já estou finalizando. Atos 23, no versículo 11, mas tem a parte A, a parte B, que eu escolhi para a palavra, né? A parte C, diz aqui, ó. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém, queridos? O que Jesus estava falando aqui? Jesus te garante continuar.
Ele estava garantindo a Paulo ele continuar. Porque ele fala aqui, Gabriela, assim como tu me testificaste de mim em Jerusalém, você vai testificar de mim em Roma. Opa! Então não vai ser a minha última noite. Ei, irmãos. Jesus está falando, Paulo, continua. Igreja que me assiste agora, continua. Irmão e irmã que queria parar, continue. Jesus estava garantindo, mas Paulo poderia falar, mas Senhor, como eu vou continuar? Eu estou nesse calor. Eu garanto que você vai continuar. Jesus garante que você vai sair dessa. Jesus garante que você vai chegar até lá. Jesus garante a tua vitória. Meu irmão. Paulo estava em Jerusalém. Amém, querido? Amém, igreja? Ele tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão. Foi por causa desse testemunho que ele foi preso. Quando Jesus fala, você testificaste de mim em Jerusalém, deu testemunho de mim. E por esse motivo você foi preso, por causa da sua conversão. Está lá em Atos capítulo 22, você pode ler todo lá, quando ele foi preso. Sabe? Mas Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida. Esse ano não será o último ano de vida sua. Meu irmão, não será, não será. Deus garante que você vai caminhar. Deus garante que tem plano para a tua vida ainda. Deus garante que ainda vai te levar para muitos lugares. Deus garante que nós ainda vamos testificar do nome dele nessa terra. Ele estava lá em Jerusalém, ele sabe disso. Jesus deu uma garantia. Qual foi a garantia? Qual foi a garantia que Jesus deu para ele? Qual foi? Jesus disse, importa que também o faças em Roma. Garantia. Estou preso porque eu testifiquei de Cristo em Jerusalém. Passei pelo sinédrio, interesses políticos entre judeus e romanos. Deus me capacitou, eu usei da minha cidadania, dupla nacionalidade. Sou judeu, sou romano, vou aproveitar essa oportunidade. E aí, o Senhor fala assim, você ainda vai fazer o quê? O que você fez em Jerusalém, você ainda vai fazer em Roma. Meu Deus! O que você fez onde você trabalhava, Deus ainda vai fazer você, se perder o emprego, Ele vai te dar outro, para você fazer no outro emprego. O que você fez em um lugar que tu morava, Deus vai levar você para outro lugar também para fazer aquilo que você fez no lugar que você morava. Quando ele fala isso, Tuane, ele está dando garantia da sua caminhada. Eu garanto que você vai chegar até lá. Mas pastor, ainda vai vir um ano 2021, como é que vai ser, que não sei o que lá, ano 2020, a gente fala, feliz ano novo, e aconteceu um montão de coisa, e morreram, veio a pandemia, veio a Covid, e agora, e não sei o que lá, não sei o que lá. Deus garante que você vai chegar até lá. Deus garante que você vai chegar até lá. Amém, igreja? Então, Jesus diz, importa que também faça em Roma. Então, para finalizar aqui, faltam 10 minutos para as 21 horas. A palavra se cumpriu. Olha para o teu irmão, diga, a palavra se cumpriu. Diga assim para o seu irmão, toda a palavra que vem do Senhor se cumpre. Se cumpre. Querido, Jesus livrou Paulo da cilada dos judeus. Jesus livrou Paulo daquela cadeia. Está lá em Atos 23, tu pode ler do 12 ao 27. É muito longo, extenso. Guarda, dever de casa. Atos 23, do 12 até o 27. E ele foi protegido, irmãos. Você pega o capítulo 23, ô Evandro, eu vou finalizar aqui, mas eu preciso de adentrar nessa parte para você entender melhor. Sabe o que aconteceu, Leila? Deixa eu beber uma água aqui. É que às vezes eu falo com LH, Leila. Não. É a língua aqui, ó. Sabe o que acontece aqui, pastora?
ele foi protegido, diz a Bíblia aí no capítulo 23, do 12 até o 27, por 200 soldados. Olha aqui, irmãos, o diácono Antônio, aniversariante do dia, olha só, Paulo foi protegido por 200 soldados, um homem que estava preso, agora protegido por 200 soldados. Deus garante a tua caminhada, Deus te protege, se for necessário, nós somos protegidos do Senhor. E agora, Tiago, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Diz a palavra de Deus, está aí no livro de Atos 23, do 12 ao 27. Paulo nunca pensou que ia tão longe. Igreja, você que nunca pensou que ia tão longe, que pensou que ia ser a última noite, pensou que ia ser o último ano, Paulo nunca pensou que ia tão longe. Paulo, aí... quinta-feira eu falei do capítulo 27 do naufrágio. Mesmo tendo naufrágio, mesmo tendo tudo aquilo, Paulo chegou até Roma. Você nunca pensou que ia tão longe, né? Paulo também não. Estou em Jerusalém, calabouço, úmido, escuro. Quem sabe hoje é a minha última noite. Olha para cá, Deus vai te levar muito longe. Seja em qualquer área, eu estou falando de ministério, mas você na área profissional, na sua área familiar, seja qual for, irmãos, se você estiver voltado para a presença do Senhor, se a tua visão primeiro for Jesus na tua vida, se você estiver preparado para a tua vida, em qualquer área, Deus vai te levar longe. Deus vai te levar longe. A palavra se cumpriu na vida de Paulo. A palavra se cumpriu. E aí, Evandro, na sua caminhada até Roma, porque Jesus falou, ó, tu testificaste de mim em Jerusalém, e você vai fazer isso também em Roma. Naquela caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix, testemunhou para a esposa do governador Félix, testemunhou para o governador, acho que é Festo, um nome desse, o rei Agripa, e ainda testemunhou para a esposa também do rei Agripa, sabe, irmão? Na viagem também, capítulo 27, quinta-feira, ele sobreviveu ao naufrágio, porque mesmo que tenha outra caminhada para você, que Deus te tirou daquela que tu pensou que era a última noite, ainda vai vir os obstáculos da vida também. Mas aí você vai pensar, se ele me tirou daqui, ele vai me tirar daqui também. E aí ele passa por um naufrágio, e aí finalmente, olha, diga assim, finalmente a mensagem vai acabar. E aí finalmente ele chega até Roma. E aí, querido, aonde ele teve oportunidade de pregar a palavra. Deus às vezes quer te levar a alguns lugares, só que você pensa que é só para curtir. Eu quero curtir. Não é com esse negócio que é curtir. Toma cuidado com esse negócio. Cara, minha vida eu quero curtir, que eu estou novinho ainda. Vai curtindo. Aí vai ficar curtido. Paulo chegou até Roma na oportunidade de pregar a palavra. E aí, Atos, eu finalizo a palavra, Atos 28, 30 e 31. Paulo teve, olha aqui, um homem que estava para viver a última noite de vida, vivendo um momento de escuridão. Antônio falando assim, hoje vai ser a minha última noite. Eu já passei por um montão de coisa, mas agora está insuportável. Vai ser a minha última noite. Aquele homem, ele teve uma vida normal. Por quê? 2 anos e meio Paulo teve uma vida normal. 2 anos e meio para quem pensou que era a última noite. Pode ler Atos capítulo 28, versículo 30. Eu sei que está acabando aí o tempo aí, irmãos, mas eu preciso só ler aqui, ó.
só para não ficar nas minhas palavras, às vezes não dá tempo de você abrir a palavra. 28, 30 e 31, olha aqui, ó. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos, sem impedimento algum. Jeremias capítulo 29, 11 diz que ele tem um plano de paz para você. Quando você pensa que está morrendo, que é o último suspiro, que é a última noite, que já era para a tua vida, não tem mais como reverter a situação, ele tem um plano de paz para a tua vida. Paulo viveu durante 2 anos e meio aproximadamente na sua própria casa, alugada naquele lugar que era difícil viver assim, pregando a palavra de Deus em paz, porque Jeremias 29, 11 diz que ele tem um plano, e o plano que ele tem para a tua vida é um plano de paz. Meu Deus, tem gente que não gostou, nem sorriu, escovou os dentes, meu irmão. Deus tem um plano de paz para a tua vida, sabe? O que ele quer então para você? Agora sim, conclua a mensagem. Ele quer que você viva o propósito dele na sua vida. Sabe, irmãos, Jesus ainda tinha um plano. Quando não tiver plano, se Deus não tivesse mais plano na vida de Paulo, aquela sim seria a última noite para ele. Mas não pensa você que Deus quer te curar, te salvar, para você ficar por aí, não. Isso eu falo e vou falar sempre, porque eu sou pastor para falar. E o pastor tem que falar. Quando ele permite, é porque ele tem um plano para a tua vida de pregar a palavra. É isso aí. Ele tinha que alcançar as pessoas em Roma. E lá Paulo pregou a palavra. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, um propósito na vida de Paulo. E quando ele tem um propósito na nossa vida, ele garante a nossa vitória. Quando ele tem um propósito na nossa vida, ele garante a nossa vitória. Receba essa palavra no nome do Senhor e aplauda o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, queridos. Vamos ficar de pé, vamos adorar. Depois eu volto para finalizar esse culto no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um Deus, não vai deixar essa luta me ajudar, o desespero me tomar. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, é que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Deus poderoso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Senhor, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Ei! Amém, igreja? Aplauda mais forte. Glórias ao Senhor. Amém, querido? Graças a Deus. Vou dar a oportunidade agora de você abençoar a casa do Senhor, irmãos. Tá, irmão, usada a tua fidelidade. Infelizmente, algumas pessoas ainda neste mês ainda não cumpriram o seu compromisso, na verdade, com a igreja do Senhor, né, irmãos? Hoje já são dia 29. A igreja carece do seu amor, da sua generosidade. Você que pode fazer isso, pega a tua semente, traga aqui na frente e nós vamos orar. Lembrando você que ainda não pagou o carnê de R$50 do piso que foi colocado na igreja, irmãos, ainda existe irmãos que ainda não cumpriu a oferta alçada do nome que você deu, tá, irmãos? Hoje dia 29, era para ser até dia 10, no máximo dia 15. Hoje dia 29 ainda tem irmãos que ainda não quitaram o seu carnê. Faça isso, tá bom, queridão? Para que a gente possa primeiro cumprir a palavra que foi dada, né? A gente precisa de cumprir a nossa palavra que foi dada, tá bom, queridos? Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Antônio, chega para cá. Nosso querido diácono Antônio completa aniversário hoje, dia 29, sempre um mês depois de mim. Eu sou 29 de outubro, ele 29 de novembro, né? Amém, queridos? Vamos orar agora? Senhor, meu Deus, eu quero agora abençoar a vida do diácono Antônio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ele tem contribuído aqui na geração profética, por todo o seu amor, pela a fidelidade, por a ajuda que ele tem dado desde quando começou essa pandemia, que o Senhor deu a estratégia da tecnologia, da ferramenta que são as lives. E ele, desde o primeiro dia da pandemia, tem estado ali, cumprindo agora um ministério. Sim, porque isso também é um ministério. Ministério de colaborar para que a palavra chegue aos outros lugares.
nós queremos agradecer pela vida do teu filho. Profetizamos que praga alguma entre na tua casa, na tua vida, na tua família. Muito obrigado por mais um ano de vida, pelos grandes livramentos que o Senhor deu certamente para a vida dele. Abençoa o lar dele, a esposa e o filho e a filha, a outra filha. Pai, abençoa também, guarda e cuida do teu filho. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E a igreja diga graças a Deus. Senhor, nós queremos orar pela nossa querida irmã Marlene também, que eu esqueci. A irmã Marlene, que já perdeu 3 irmãos nesse ano, sabe? E ela esteve aqui na quinta-feira com alegria, rindo, adorando, glorificando o nome do Senhor, mas sabedor do que o coração está entristecido. Mas graças a Deus, porque através do teu Espírito Santo tem alegrado a tua filha. Fortalece a tua filha, cuida da tua filha, que ela tenha sempre essa alegria do Espírito Santo na vida dela. Senhor, nós abençoamos agora todo ofertório, todo dizimistas e todos os ofertantes. Muito obrigado por essa noite. Queremos agradecer por aqueles que estão do lado de lá assistindo, Pai, esta live. Pastor Venilton, muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Continua trabalhando, operando e cuidando da vida do teu filho. E agora, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. E a Ele, e a Ele, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deus abençoe, graça e paz.